Milhões de indivíduos de origem estrangeira estão prestes a estabelecer uma nova civilização humana em Marte em algumas décadas, para ser mais preciso. Ainda que estejamos longe do objetivo final, estamos avançando com Elon Musk e a NASA liderando esse empreendimento. Nesse vídeo vou compartilhar com você detalhes surpreendentes de pesquisas realizadas pela NASA e por Elon Musk em Marte, fato que vem chocando o mundo com novas descobertas. Bem-vindo ao Mentalidade Empreendedora, é hora de explorar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo, pois assim você nos ajuda a produzir mais conteúdos como esse. Uma descoberta recente feita pela equipe de Elon Musk e da NASA está prestes a mudar tudo. Eles encontraram expressões de vida extraterrestres em Marte. Essa descoberta tem o potencial de afetar nossos planos de habitação em Marte. Marte não é nem um pouco monótono como suspeitava anteriormente. A atmosfera do planeta vermelho é extremamente árida, com poeira fina que pode cobrir toda a sua superfície. O carbono presente na atmosfera pode congelar em forma de neve ou gelo. Além disso, Marte registra tremores sísmicos regulares, semelhantes aos terremotos da Terra, que abalam a sua superfície. Portanto, não é surpresa que esse pequeno planeta vermelho seja um dos corpos celestes do Sistema Solar que mais intriga os cientistas ao longo de todo o tempo. Seu nome, Marte, foi dado pelos romanos em homenagem ao seu deus da guerra, devido à sua tonalidade avermelhada. Os antigos gregos também chamavam esse planeta de Ares, em referência ao seu deus da guerra, e os romanos adotaram esse nome. O solo marciano, chamado de regolito, é uma mistura de poeira solta e rochas, o que confere ao planeta sua característica cor avermelhada devido à presença de minerais ricos em ferro. A atmosfera fina e gelada de Marte torna-se a existência de água líquida em sua superfície por longos períodos. No entanto, há expressões que sugerem que a água líquida pode ter existido recentemente, como canais, vales e ravinas que foram formados por fluxos de água. Olympus Mons, um dos maiores vulcões do Sistema Solar, também é encontrado em Marte. Sua imponência é suficiente para englobar todo o estado do Novo México, com um diâmetro de cerca de 600 quilômetros. Outras características vulcânicas em Marte variam de pequenos cones submersos a vastas planícies cobertas de lava sólida. Em relação à possibilidade de vida, os estudos sugerem que pode haver água salgada abaixo da superfície marciana, contendo uma quantidade significativa de oxigênio, capaz de sustentar a vida microbiana. No entanto, as condições de temperatura e pressão em Marte podem influenciar a quantidade de oxigênio disponível. Em resumo, Marte é um mundo fascinante, com sua atmosfera única, paisagens variadas e mistérios que ainda intrigam os cientistas. Enquanto as imagens são produzidas, novos detalhes trazem revelações intrigantes sobre esse planeta vermelho. E a busca por sinais de vida extraterrestre permanece como um dos grandes desafios da exploração espacial. A sonda Mars Express, operada pela Agência Espacial Europeia, fez uma descoberta em 2018, que pode ser a presença de uma combinação de água e grãos em Marte. Alguns relatórios se referem a essa descoberta como a existência de um lago, embora a quantidade de regolito presente na água seja desconhecida. A distância estimada desse corpo de água é de 12,4 milhas ou 20 quilômetros. A configuração abaixo da superfície desse corpo de água lembra ao de lagos subterrâneos semelhantes aos encontrados na Antártica. A sonda Mars Express também observou uma considerável zona gelada na cratera Korolev, em Marte, dos polos às latitudes de aproximadamente 80 graus em ambos os hemisférios marcianos. Há vastos depósitos de gelo de água e poeira, que apresentam uma estratificação intrincada. Esses depósitos estratificados são provavelmente resultado de deposições contínuas pela atmosfera marciana. Muitos desses reservatórios estratificados estão cobertos por uma camada de gelo de água que permanece permanentemente congelada. Devido à grande distância do Sol, Marte é significativamente mais frio que a Terra. Como as temperaturas em Marte podem variar de menos 195 graus Fahrenheit ou menos 125 graus Celsius nos polos durante o inverno, chegando até 70 graus Fahrenheit ou 20 graus Celsius ao meio-dia próximo ao Equador. A temperatura média em Marte é de aproximadamente menos 80 graus Fahrenheit ou menos 60 graus Celsius. A atmosfera de Marte, embora cerca de 100 vezes menos densa do que a da Terra, ainda é espessa e suficiente para sustentar nuvens e ventos.
As variações sazonais na densidade atmosférica ocorrem devido à expulsão forçada de dióxido de carbono pela superfície marciana durante o inverno. No passado, a atmosfera de Marte provavelmente era muito mais densa e capaz de suportar a presença de água líquida em sua superfície. No entanto, devido à falta de um campo magnético global em Marte, as emissões mais leves da atmosfera foram gradualmente perdidas para o espaço devido ao vento solar. A missão MAVEN da NASA está investigando esse processo de evolução volátil e a possível existência de água líquida no passado. Tempestades de poeira em Marte podem se tornar extremamente grandes, com bolsões de ar quente movendo-se em direção a áreas mais frias, criando ventos fortes. Esses ventos levantam mais poeira do solo, aquecendo a atmosfera e intensificando o vento. Essas tempestades de poeira podem representar uma ameaça significativa para as operações dos robôs na superfície marciana. Por exemplo, o rover da NASA foi perdido em uma enorme tempestade de poeira em 2018, que bloqueou a luz solar, impedindo-a de alcançar os painéis solares do rover por vários dias seguidos, com duração de 687 dias em vez dos 365 dias terrestres. Isso ocorre porque Marte está localizado mais distante do Sol quando comparado com a Terra. No entanto, a rotação de Marte em torno do seu eixo leva cerca de 24 horas e 40 minutos, em oposição às 24 horas da Terra. Como a Terra, Marte possui um eixo inclinado em relação ao Sol, o que resulta em variações na quantidade de luz solar recebida em diferentes áreas do planeta ao longo do ano. A órbita de Marte ao redor do Sol é mais elíptica do que a dos outros planetas principais, originada em estações mais pronunciadas em Marte do que na Terra. No hemisfério sul de Marte ocorre um breve verão quente durante a maior aproximação ao Sol, enquanto o hemisfério norte experimenta um breve inverno congelado. O hemisfério norte de Marte tem um longo verão ameno, quando o planeta está mais afastado do Sol e está influenciado em uma direção a ele, enquanto o hemisfério sul passa por um longo inverno frio. Essas variações são devidas à ausência de uma lua grande em Marte, como a Terra possui. A inclinação do eixo de Marte também varia ao longo do tempo, causada em diferentes climas e em diferentes períodos. Além disso, Marte tem um ano mais longo do que a Terra. Em termos de tamanho, Marte é muito menor do que a Terra, com um diâmetro de cerca de 6.791 km, em comparação com os 12.756 km da Terra, do nosso planeta. A gravidade em Marte é cerca de 38% mais fraca do que a da Terra, o que significa que um humano pesando aproximadamente 45 kg na Terra pesaria apenas aproximadamente 28 kg em Marte. Ambos os planetas têm massas semelhantes. Com cerca de 4 bilhões de anos atrás, o campo magnético global de Marte foi perdido, permitindo que o vento solar remova grande parte de sua atmosfera. No entanto, há partes da crosta do planeta que podem ser pelo menos 10 vezes mais magnetizadas do que qualquer coisa observada na Terra, sugerindo que essas partes são remanescentes de um magnetismo global anterior. O núcleo sólido de Marte é provavelmente composto de ferro, níquel e enxofre. O manto de Marte é semelhante ao manto da Terra em muitos aspectos. A maior parte da crosta de Marte é composta de basalto, uma rocha vulcânica rica em sílica. No entanto, algumas rochas crustais, especialmente no hemisfério norte, podem ser do tipo andesito, que contém mais sílica do que o basalto. O manto de Marte compõe a maior parte do volume do planeta, e sua espessura é estimada entre 14 a 45 milhas ou 24 a 72 quilômetros. A sonda InSight da NASA, que pousou em Marte em novembro de 2018, tem explorado o interior marciano. A equipe da missão InSight consegue medir e analisar terremotos e mudanças na inclinação do planeta, o que permite estimar o tamanho do núcleo de Marte entre 1.110 e 1.300 milhas, ou 1.780 a 2.080 quilômetros. Em comparação ao manto da Terra, tem aproximadamente 2.900 quilômetros de espessura e o seu núcleo tem cerca de 7.100 quilômetros de diâmetro, maior que Marte em si. As duas luas de Marte, Phobos e Deimos,
são compostas principalmente de gelo e rochas ricas em carbono, coberturas de poeira e pedras soltas. Elas têm formas irregulares devido à falta de gravidade suficiente para se tornarem esféricas. Phobos tem cerca de 17 milhas ou 27 quilômetros de largura no máximo, enquanto Deimos tem cerca de 9 milhas ou 15 quilômetros de largura. Em comparação à Lua da Terra, tem cerca de 2.959 milhas ou 3.465 quilômetros de diâmetro. A origem das luas de Marte ainda é um mistério, podendo ser se tornado durante a formação do planeta ou sendo asteroides capturados pela gravidade marciana. Ao longo da história, várias missões espaciais foram enviadas para explorar Marte, incluindo as missões Mariner e a Viking da NASA, nas décadas de 1960 e 1970. Essas missões iniciais revelaram um planeta desprovido de vida visível e civilizações. A missão realizada pela NASA em 2001 descobriu grandes dimensões de gelo de água sobre a superfície marciana, especialmente nos primeiros 3 metros. Não estava claro se havia água adicional mais profunda. Marte se aproximou da Terra em 2003, mais do que em qualquer outro momento nos últimos 60 mil anos. No mesmo ano, a NASA lançou 2 rovers do tamanho de carrinhos de golfe chamados Spirit e Opportunity, que pousaram em Marte em janeiro de 2004 e exploraram várias regiões da superfície. Ambos os rovers detectaram evidências de que a água já fluiu na superfície do planeta. O Spirit foi oficialmente declarado morto pela NASA apenas em 2011, e o Opportunity continuou operando normalmente até a tempestade de poeira de meados de 2018. O rover Curiosity, lançado em 2011, desenvolveu uma pesquisa na região em que pousou e já sustentou o lago e o sistema de riachos. O rover Curiosity, lançado em 2011, descobriu que a região em que pousou já sustentou um lago e sistema de riachos, possivelmente habitáveis. Além disso, ele descobriu compostos químicos complexos e registrou variações sazonais no teor de metano na atmosfera marciana. A NASA também lançou outras naves espaciais em órbita ao redor de Marte, como o Mars Reconnaissance Orbiter e o MAVEN, que estudam a atmosfera e a solução volátil do planeta. Em 2018, a sonda InSight da NASA pousou com sucesso em Marte e está estudando os terremotos e a descida do planeta para entender sua estrutura interna e composição. Em 2020, o rover Perseverance foi lançado com o objetivo de procurar sinais de vida passados e coletando para uma missão futura de retorno à Terra várias informações. As imagens e sons coletados pelo Perseverance ajudam os cientistas a planejar suas próximas explorações e são cruciais para a busca por vestígios de vida pré-histórica. O rover está explorando um delta de rio dentro da cratera G0, que tem aproximadamente 4 bilhões de anos e já abrigou um lago alimentado por um rio. Os pesquisadores estão procurando bioassinaturas como rochas sedimentares que possam preservar a evidência de vida antiga. Os especialistas esperavam encontrar rochas sedimentares, que são acumulações de rochas mais antigas ou animais mortos há muitos anos, no fundo da cratera de G0. No entanto, encontraram rochas ígneas, que são criadas quando a rocha derretida se solidifica. Isso indica que a cratera provavelmente já foi completamente preenchida com lava, o que não era esperado. O potencial para descobertas astrobiológicas não é tão alto nas amostras de rochas coletadas até agora, porque todas são ígneas. No entanto, essas amostras são úteis. Agora temos uma compreensão geral da escala de tempo geológico em Marte, apesar do fato de que as rochas ígneas são ótimos cronômetros usados para determinar a idade geológica da Terra e da Lua. Os cientistas poderão utilizar as amostras do núcleo que a Perseverance reteve para estabelecer eventos geológicos significativos ao longo da história marciana e em uma escala de tempo geológico real com datas reais, se conseguirem trazê-las com sucesso para a Terra um dia. A descoberta inesperada de materiais vulcânicos no fundo da cratera é realmente uma grande conquista para o projeto, já que se esperava que o rover Perseverance encontrasse
rochas sedimentares no delta do rio ou qualquer outro tipo de rochas ígneas. Essas rochas podem fornecer informações fascinantes, pois cada uma delas conta com um diferencial único. Os cientistas estão realmente interessados em ter ambos os tipos de rochas. Os estromatólitos são alguns dos primeiros exemplos de atividades biológicas da Terra. Eles são estruturas em camadas formadas por micro-organismos que capturam e cimentam sedimentos que se acumulam ao longo do tempo e se solidificam em rocha, onde são preservados como evidências geológicas que os cientistas agora podem examinar bilhões de anos depois. A Perseverance pode encontrar uma pista visual semelhante a um estromatólito em Marte, que aponta para a existência de vida pré-histórica. A missão Perseverance pode encontrar uma pista visual semelhante a um estromatólito em Marte, que aponta para a existência de vida pré-histórica. No entanto, uma vez que alguns processos estritamente geológicos podem ter uma aparência semelhante aos processos biológicos, levaria algum tempo para estabelecer tal descoberta. A missão Perseverance possui uma variedade de instrumentos destinados a revelar a composição química de suas observações. Outro indicador potencial de vida antiga seria a descoberta de moléculas orgânicas, que são os blocos de construção fundamentais da vida como conhecemos. A missão Perseverance é capaz de identificar essas moléculas e o plano é trazer amostras de Marte para a Terra. A missão Perseverance agora está carregando 10 tubos selados no total, incluindo amostras de atmosfera, um tubo de teste selado quando o rover ainda estava na Terra com uma amostra de controle e 8 tubos contendo amostras de rochas. Inicialmente houve um contratempo com o primeiro tubo de amostras de rocha que secou durante a coleta da primeira amostra. No entanto, eles conseguiram fechar esse tubo vazio e desde então a coleta de outras rochas foi feita com sucesso, em preparação para uma viagem de volta. A missão Perseverance está coletando amostras duplas, ou seja, 2 núcleos de cada rocha, mas essa parte da expedição ainda está em fase de planejamento e levará anos para ser concluída. Existe a possibilidade que o rover deposite suas amostras na superfície de Marte para recuperação posterior por outra expedição, o que também poderia permitir que as amostras sejam entregues à agência responsável por devolvê-las à Terra. As futuras missões a Marte para humanos lideradas pela NASA estão sendo planejadas e são viáveis para as décadas de 2030. De acordo com um grupo, o rover Curious, lançado em 2011, descobriu que a região em que pousou já sustentou um lago e sistema de riachos possivelmente habitáveis. Além disso, ele descobriu compostos químicos complexos e registrou variações sazonais no teor de metano na atmosfera marciana. A NASA também lançou outras naves espaciais em órbita ao redor de Marte, como o Orbiter e o Maven. As futuras missões de Marte para humanos, lideradas pela NASA, estão sendo planejadas e são viáveis para a década de 2030. De acordo com um grupo de cientistas, o governo, organizações acadêmicas e a indústria. Em 2017, o governo Trump deu sinal verde para a NASA enviar astronautas de volta à Lua antes de pousar em Marte, até o final da década de 2020. A NASA espera estabelecer uma presença humana viável ao longo prazo na Lua, com o programa Artemis. O conhecimento e a experiência adquiridos com essa missão lunar abrirão o caminho para missões robóticas de pouso em Marte. Enviar humanos a Marte ainda é um desafio. A viagem levaria pelo menos 6 meses usando a tecnologia atual de foguetes, e os exploradores enfrentariam longos períodos de microgravidade e radiação do espaço profundo, ambos com consequências terríveis para o corpo humano. Além da NASA, outros países como China e Rússia manifestaram a intenção de enviar pessoas a Marte. Elon Musk, fundador e CEO da SpaceX, fundou a empresa especificamente com o objetivo de tornar a colonização de Marte possível. A SpaceX está projetando e testando um sistema de transporte espacial totalmente reutilizável chamado Starship, que o Elon Musk espera que permita a habitação humana em Marte. A NASA já contratou a SpaceX para fornecer uma versão do sistema Starship para pousar astronautas na superfície da Lua.
Elon Musk afirma que, uma vez que totalmente desenvolvido, o sistema Starship será capaz de levar humanos à Lua e a Marte. A data exata ainda é incerta, mas Elon Musk costuma cumprir suas promessas. Ficaremos atentos às novas descobertas intrigantes em Marte. Não deixe de compartilhar suas opiniões e diga aqui nos comentários o que você acha de tudo isso, né? Se você concorda, se você não concorda. E desde já agradecemos, né, pelo seu tempo, por assistir esse vídeo e até o próximo.